Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Barreto e hoje no programa Momento Saúde Mental vamos abordar um tema muito importante, a epidemia de burnout na advocacia. Para isso, vamos receber o doutor em Direito Fernando Amorim. O programa Momento Saúde Mental está começando. Fernando, é uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por aceitar o meu convite. É um prazer, estou à disposição, é um prazer estar aqui. Fernando, na sua opinião, o que faz o ambiente jurídico ser tão propenso ao adoecimento mental? Hoje vivemos uma epidemia silenciosa de burnout na advocacia. Como você observa isso? Veja só, Fernanda, a minha perspectiva, né, e a minha análise dessa questão, ela parte do direito especificamente, ou seja, embora, né, eu estude psicologia, né, eu esteja finalizando a minha formação tanto na graduação quanto no doutorado na psicologia, o meu objetivo aqui é tratar do tema, mas sob a perspectiva de alguém que tem uma vivência de quase 30 anos no exercício diário da advocacia. E a advocacia, assim como as outras profissões jurídicas, né, ela apresenta como característica vários fatores, né, que geram pressão psíquica no sujeito, né? O advogado, por exemplo, aqui tanto o advogado público quanto o advogado privado, né, ele é formado no âmbito de uma cultura ainda muito adversarial, ou seja, nós vivemos numa sociedade que a cultura do litígio ainda está muito presente, e o advogado ele funciona como uma espécie de anteparo, né, de proteção entre o seu cliente e o problema que o cliente leva para ele, né? Isso gera para aquele profissional uma ansiedade, né, e um estresse, porque ele se constituindo como um anteparo, né, como uma proteção, sobre esse profissional são depositadas muitas expectativas. E muitas vezes essas expectativas de solução daquele conflito ou de solução daquele litígio, né, a resposta a esse conflito e essa solução não está necessariamente nas mãos do advogado, né? O sistema de justiça é um sistema complexo, né, que envolve vários agentes, vários atores, serventuários da justiça, assoberbados de processo, juízes também, né, assoberbados de processo, membros do Ministério Público. Então, a decisão final e o resultado final que sobre o advogado, né, é depositado, que dele é esperado, não depende necessariamente dele. Isso é um fator de estresse. Você soma isso a alguns outros elementos, alguns outros fatores. O advogado ele vai lidar, né, se é um advogado público ou privado, mas ele vai lidar com conflitos interpessoais, né, com situações de violência também Sim. interpessoal, intersubjetiva. Né, ele vai lidar com crises familiares, né, com crises econômico-financeiras. Então, tudo isso demanda desse profissional uma presença constante na relação com o cliente e faz com que o cliente, né, e os clientes em geral, as pessoas em geral, criem uma espécie de imagem estereotipada desse profissional. Então ele tem que estar necessariamente disponível, né, para esse cliente. E um último fator que eu considero fundamental é a questão dos prazos processuais. Ou seja, talvez o que mais pressione os profissionais do direito, principalmente para quem faz advocacia pública, como eu faço, seja a questão do prazo. Né? Quando você está premido pelo prazo e o cumprimento desse prazo ou o descumprimento pode impactar diretamente no resultado final do seu trabalho, você isso pode se constituir num fator de pressão psíquica, que pode, em certas circunstâncias, quando muito exacerbado, levar a situações de estresse e estresse crônico e extremo. Fernando, na sua opinião, como doutor em Direito e doutorando em Psicologia, existe uma cultura de hiperprodutividade no direito? Sim, isso faz parte, eu diria, do estereótipo, né, que se criou, né, do advogado. Né? O advogado de sucesso é aquele que tem muitos clientes e quanto mais clientes, maior visibilidade social ele tem. Quanto maior a visibilidade social desse profissional, né, maior a possibilidade dele ter mais ganhos financeiros. Quanto maior a possibilidade de ter mais ganhos financeiros, mais ele consegue se estruturar profissionalmente, mais ele consegue visibilidade social.
essa hiperprodutividade está associada também a uma ideia de disponibilidade, né? O advogado seria, na opinião, né, das pessoas, um profissional que deveria estar disponível, né, o tempo inteiro, né, para o seu cliente, né? Se você entrevistar, por exemplo, advogados, você vai ver, né, dificilmente você não vai encontrar um advogado que não relate, né, um caso de um cliente que ligou para ele num sábado às 10 da noite para tratar de um processo. Qual é o problema dessa disponibilidade, né? Essa disponibilidade contínua é associada a um comprometimento profissional, ou seja, você seria tão mais comprometido com o exercício da sua profissão quanto mais disponível você estivesse para os seus clientes. E aí, aquela zona, né, que separaria a esfera pública da esfera privada, né, a tua vida profissional e a sua vida pessoal, né, ela se torna intercambiável, ou seja, você perde esse espaço de fronteira entre a sua vida pessoal, né, e a sua vida profissional, porque você começa a tratar de questões profissionais todo o tempo, né? E isso é um fator também estressor para esse indivíduo, né? Então, no momento em que ele sente a necessidade de estabelecer limites e desacelerar do ponto de vista da produtividade, a ideia que muitos profissionais têm é de que eles estão falhando profissionalmente, ou seja, eu não sou competente o suficiente para fazer aquilo que os outros, à primeira vista, conseguem fazer. Então, eu preciso produzir mais, mas o corpo cobra essa conta, né? O corpo e a mente, eu não separo corpo e mente, mas Sim. o corpo, né, o ser humano do ponto de vista biopsíquico, cobra essa conta. Então ele não suporta essa carga demasiada de trabalho, que é vista no ambiente profissional como um valor, né? O indivíduo passa a ser medido, né? Ou seja, o seu valor profissional está diretamente relacionado à sua capacidade de produzir e produzir cada vez mais e à sua disponibilidade para o cliente. E isso é um ponto fundamental que gera um estresse e pode gerar, né, situações de ansiedade e de cronicidade nessa ansiedade. Fernando, quais sinais de sofrimento psíquico no ambiente jurídico, na sua opinião, não devem ser normalizados? Eu começaria falando por essa ideia de produtividade, né, de que é importante, né, antes de falar sobre sinais, é importante que nós entendamos, né, o que nós compreendemos por ambiente jurídico, né? Nós estamos falando de um ambiente ainda muito masculinizado, né? Ou seja, a presença feminina, embora na advocacia, né, ela esteja crescendo, isso é um fato, né, muito importante, mas quando a gente vai para a magistratura, para o Ministério Público, nós não vemos tantas mulheres assim. Então, é um ambiente em que as condutas ainda estão muito atreladas a uma visão patriarcal das relações de gênero, né? Então, Sim. a ideia que se tem do advogado, né, é de um indivíduo, por exemplo, resiliente, né, um indivíduo que está no controle da situação, né, do indivíduo que apresenta e necessariamente precisa apresentar uma certa estabilidade emocional, né, porque se ele lida com os problemas alheios, ele precisa ser resiliente e se mostrar forte o suficiente para tratar dessas questões. E muitas vezes a vulnerabilidade, né, e não necessariamente a fragilidade, porque eu faço uma distinção entre isso, entre os dois termos, né, mas a vulnerabilidade psíquica, né, as circunstâncias de vulnerabilidade, elas findam por ser mascaradas. Então, há condutas que são naturalizadas, né? Uma delas é essa ideia de que a hiperprodutividade é um valor, né? A superprodutividade é um valor, né? E um valor profissional. Então, eu sou tão melhor quanto maior a minha capacidade de produção. Não é assim que as coisas funcionam, porque chega um momento em que o indivíduo se despersonaliza. Ou seja, quando eu falo de despersonalização, não estou falando do ponto de vista meramente subjetivo, da identidade, né, subjetiva do sujeito, mas eu falo da identidade profissional, né? Então, Sim. de que maneira, né, o trabalho perde o sentido? Né? O trabalho perde o sentido porque você está com uma sobrecarga e você não consegue enxergar nesse trabalho mais uma fonte de prazer e de satisfação pessoal. Então você escolhe aquela atividade profissional, mas ela não gera mais prazer. E ela em vez de um fator, né, de sustentáculo econômico-financeiro e de prazer do ponto de vista do exercício da profissão que você escolheu, ela se torna um fardo. Né? É uma atividade que passa a se tornar um fardo. E por que ela passa a se tornar um fardo? Porque certos comportamentos são naturalizados.
E há um fator que eu considero também importante. As pessoas tendem a vincular a saúde mental e atrelar a saúde mental, né, às questões econômico-financeiras. É como se profissões bem remuneradas, né, devessem suportar uma carga maior de demanda porque elas são bem remuneradas, né? A gente vê isso acontecer com outras áreas, né, do trabalho. E isso aconteceria, né, com os advogados. Você ganha bem, né? Não todos os advogados, né, infelizmente, né, mas com os serventuários da justiça, o sistema de justiça. Você é bem remunerado. Se você é bem remunerado, não reclame da sua carga de trabalho excessiva. Então, suporte como um ônus necessário para o exercício da sua atividade. E isso gera adoecimento, né? Isso gera fragilidade psíquica e emocional para esses indivíduos. Então, esses comportamentos eles não podem ser naturalizados, né? E é importante que se fale de saúde mental nesse ambiente, que é um ambiente infenso, né, ao tratamento dessas questões, porque elas são associadas a uma ideia de fragilidade, né, de um indivíduo vulnerável a um indivíduo frágil, como se essa fragilidade fosse uma fragilidade moral, e não é. Fernando, na sua opinião, muitos advogados ainda não procuram ajuda psicológica por muitas vezes terem medo de demonstrar fragilidade emocional? Essa é uma característica, eu diria, não apenas da advocacia, né? Como eu falei, né? É um ambiente ainda muito masculino, né? E a gente sabe, né, que homens, né, infelizmente, né, historicamente são educados e foram educados para não demonstrar sinais, né, de vulnerabilidade, porque aquela ideia, né, comum, popular, o homem não chora, o homem não pode sentir medo, o homem não pode temer, ele é o provedor, ele é... E toda essa carga social e essa expectativa social que se deposita sobre o sujeito ainda está ancorada numa visão muito machista, né, das relações de gênero na sociedade. Na advocacia, esse temor, né, de tratar das questões mentais está associado com a própria imagem, né, que o advogado, ou que a sociedade tem, né, do advogado. E não apenas do advogado, né? Os magistrados também enfrentam problemas semelhantes, os membros do Ministério Público também, né? A ideia de que se você demonstra algum tipo de vulnerabilidade, isso caracterizaria uma certa fraqueza moral, né? Ora, se eu sou contratado para ser o indivíduo racional, o indivíduo emocionalmente equilibrado, né, o indivíduo resiliente, o indivíduo que tem o controle da situação, que vai se constituir no anteparo entre o desejo do meu cliente e a resolução do problema que ele traz para mim, né, como é que essa exigência, né, que a sociedade faz de mim como profissional pode se materializar quando eu vejo em mim sinais de vulnerabilidade, né, de vulnerabilidade psíquica. Né? Quando eu enxergo em mim, por exemplo, que aquela atividade que eu estou realizando já não gera mais o prazer que gerava anteriormente. Né? Quando o trabalho se torna um fardo, né, um ônus a ser suportado. Então, isso faz com que o sujeito mascare essas situações, né, ou tente não encarar essas situações de frente, porque ele teme o estigma social, né, que se deposita quando há esse reconhecimento, né, e só agrava ainda mais a situação, porque você tem uma série de fatores que vão se somando, isso cria-se, na verdade, uma bola de neve, né? E aí o indivíduo não procura a ajuda médica, né? A ajuda de um médico, de um psiquiatra, a ajuda de um psicólogo, que é o que deveria e que deve necessariamente ocorrer. Não apenas na advocacia, mas em todas as áreas, né, da sociedade. Né? É importante que as pessoas falem sobre o adoecimento mental. Né? É importante que as pessoas tratem do tema. E para os estudantes de direito, os estudantes de psicologia que estão ali no início do curso, qual a dica você daria para que eles compreendam a importância de cuidar da saúde mental? Bom, é curioso isso, porque eu lembro que no começo do curso de psicologia, eu era o mais velho da turma, né? Uma turma muito jovem, e eu via muitos alunos dizendo: eu quero fazer psicologia jurídica, né? E a ideia que as pessoas tinham da psicologia jurídica ou da relação da psicologia com o direito ainda estava muito atrelada, né, à atuação do psicólogo nos tribunais, né, Sim. tanto laudos médicos, né, analisando o perfil de serial killers e tal, né. E não é bem isso, né? Não é necessariamente isso, né? Eu acho que a psicologia ela ajuda o direito
a tentar compreender o sujeito, né, a tentar compreender o indivíduo. O que me levou para a psicologia foi efetivamente isso, tanto do ponto de vista individual, subjetivo, quanto do ponto de vista social, né, coletivo. Então, é importante que o estudante, tanto de direito quanto de psicologia, saiba que essas áreas, elas se conectam. Né? Ou seja, uma curiosidade que eu sempre tive, né? O que faz com que uma pessoa tome uma determinada decisão? Né? Até que ponto essa decisão tomada é fundamentalmente racional, ou até que ponto essa decisão está motivada por toda uma história de vida, de traumas, de desejos, de anseios, que aquele sujeito, que aquele indivíduo traz para o processo de decisão, que pode, né, interferir, né, claramente na vida de uma outra pessoa. Né? O que é que nos faz decidir de tal forma e não de outra forma? Isso a psicologia nos ajuda a compreender, e muitas vezes isso passa ao largo da discussão jurídica. E vice-versa. Né? É importante também que o psicólogo saiba que o exercício da sua atividade demanda uma responsabilidade ética, né, que é fundamental, ou seja, você cuidar do outro, você escutar o outro, é sobretudo um compromisso ético, não apenas com o exercício da sua profissão, né, mas com a sua presença no mundo, né, o que você é efetivamente como sujeito. Né, eu acho que isso é o que nos define efetivamente como seres, né, nesse mundo de possibilidades que se abre para nós, e que não necessariamente é um mundo apenas de prazer, né, e de desejos realizados, mas é um mundo também, né, de sofrimento, né, é um mundo também de perda, de dor. Né, e Quando se cuidar é parte essencial do se cuidar é processo. fundamental, Isso. você aprender a equilibrar isso e a conviver, né, tanto com o prazer quanto com a dor, é, é o que faz você ter uma vida psiquicamente estável, né, e saudável. Fernando, muito obrigada. Essa entrevista esclarecedora. Tenho certeza que as suas palavras vão ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, eu que Seja sempre agradeço. bem-vindo aqui no programa Momento de Saúde Mental. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigado. Quem cuida bem da mente, cuida muito bem da vida. O programa Momento Saúde Mental é uma cortesia da TV Cidadã e da Coordenação de Psicologia do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Se você deseja acessar conteúdos sobre saúde mental, acesse o Instagram neuropsicologia, letra E, saúde mental. E para quem deseja conhecer um pouco mais sobre o trabalho do professor doutor Fernando Amorim, é só acessar o Instagram. Ah, Fernando Sérgio Tenório de Amorim ou Fernando Amorim, eu tenho a minha conta como professor e a minha conta pessoal. As pessoas me encontram lá. Tá certo. Muito obrigada.